Então, olha só concluindo então o que Hart fala para a gente poder passar para Dworkin e pós-positivismo. Uma relação entre regra e obrigação. A obrigação para Hart é um tipo de ação não opcional, ou seja, uma conduta que você tem que adotar necessariamente. Se você age de uma outra forma, que não aquela forma especificada na obrigação, você agiu de uma forma contrária à sua obrigação, ou seja, de uma forma indevida. Bem, aí a pergunta que a gente faz é como é que regras criam obrigações? Regras são acompanhadas de uma pressão social. Regras, elas dizem que eu tenho que me comportar daquela forma e existe todo um aparato social que exige que eu me adeque àquele comportamento, que exige que eu me conforme àquele comportamento. No entanto, gente, e aí vem o ponto, né? Se eu não cumpro ou não me adequo a esse comportamento, eu serei criticado. Então, a regra também acompanha essa hipótese de crítica, que foi aquilo que nós conversamos na aula passada. Segundo, as regras promovem certos valores. Então, as regras, elas me dizem que eu tenho que me comportar daquela forma, porque aquele comportamento é um comportamento que realiza um certo valor. E aqui o valor é um valor simples, tá? Um valor de ordem de organização social. Elas organizam socialmente uma certa situação. Então, não é valor no sentido de moral para Hart, porque lembra, Hart é um positivista. E terceiro, gente, as regras criam obrigações para resolver potenciais conflitos dos nossos interesses, que foi o que nós já conversamos outras vezes, como sendo aqueles problemas de coordenação. Então, essas regras resolvem os nossos problemas de coordenação. Lembra de problemas de coordenação? Alguém poderia me dizer o que são, ou me dar um exemplo do que são problemas de coordenação? Sandra, Heitor, Yuri, Luiz Gustavo, meus excelentes alunos. E aí, gente, o que são problemas de coordenação? Problemas de coordenação são situações onde os interesses os interesses individuais eles entram em choque. Mesmo que eles sejam interesses legítimos e bons, eles entram em choque. Então, eu preciso criar regras que solucionem esses conflitos. Tá bom? Ok. E aí, gente, não é um conceito de Hart, mas é um conceito que é muito útil para nós entendermos isso, que são as chamadas razões de primeira ordem e razões de segunda ordem, de Hayes, que é um discípulo de Hart. Opa, agora. Gente, o que são razões de primeira ordem? São aqueles interesses que você quer satisfazer, que você quer atender. E o que são razões de segunda ordem? São razões sobre razões. São motivos que vão me fazer seguir aquele primeiro interesse ou que vão afastar aquele primeiro interesse. Então, por exemplo, você tem como razão de primeira ordem o interesse de chegar cedo em casa. Então, você está dirigindo e aí você quer chegar muito cedo em casa porque você quer encontrar seu filho acordado, você quer encontrar, sei lá, seus pais, quer falar com seus pais. Então, você quer chegar cedo em casa. Já é noite, você quer chegar cedo. Essa é uma razão de primeira ordem. Essa é uma razão pessoal sua, é uma razão individual para você chegar cedo em casa. E aí isso pode te motivar a passar direto em todos os sinais vermelhos. Então você vai passar direto porque você quer chegar cedo em casa. Só que aí esse seu interesse pode ter em conflito com outro interesse. E aí o direito te dá uma outra razão, te dá um outro motivo para você agir. Você vai agir de uma outra forma porque o direito dá uma razão mais forte para agir. Mais forte que a sua razão de primeira ordem, que são as chamadas razões de segunda ordem. Então, o direito vai dizer, não, mesmo que você tenha esse interesse que seja muito legítimo, eu vou te dar uma outra razão,
para você não passar direto pelos sinais vermelhos. Então, você vai levar uma multa, você pode perder a sua carteira e por aí vai. Para te desestimular, seguir aquela razão de primeira ordem, te dando uma outra razão para agir. Claro até aqui? Ok. Gente, um último conceito importante para a Hart, que é importante para o direito como um todo, é a diferença entre regras primárias e regras secundárias. Aí vem uma pergunta importante. Toda norma jurídica, toda regra jurídica cria obrigações? Ela diz assim, você tem que agir desse jeito, agir daquele outro jeito, assim, assado? Não. Existem normas jurídicas que criam obrigações, mas existem normas jurídicas que criam apenas simples regulações. Então, por exemplo, bora pegar aqui. Vou pegar um exemplo simples, que você não precisa nem conhecer muito o direito para saber respondê-lo. Eu fiz um contrato com o Yuri, tá bom? Fiz um contrato com o Yuri e tal. O Yuri, eu acho que o Yuri é maior de idade, né? O Yuri é maior de idade, o Yuri assinou o contrato e tal, e o Yuri não cumpriu o contrato. Eu posso cobrar esse contrato dos pais do Yuri? O que é que vocês acham? Posso cobrar esse contrato do pai do Yuri ou não? O Yuri é maior de idade. Professor? Oi. Diga. Professor? Oi. Tá me ouvindo? Falhou, eu não consegui entender a sua pergunta. Não Tá. consegui Minha entender a pergunta é a sua pergunta. Se eu vai seguinte. cobrar do pai do... Imagine que eu assinei um contrato com o Yuri. Um contrato qualquer. Não vem ao caso qual. Assinei um contrato com ele e o Yuri não cumpriu, vamos supor, e não pagou o contrato. Ele não pagou a parte dele do contrato. Eu posso cobrar esse valor dos pais dele, sendo que ele é maior de idade? Não. Pois é, aí vem um ponto, né? Por que não? Porque o Porque Yuri já é existem maior de idade. normas. Oi? Pode falar. Porque é maior de idade, né? Mas assim, a gente vai dizer, qual é a explicação jurídica para isso? É porque existem Ah, normas tá. que me dizem como outras normas funcionam. Então, assim, o que foi que gerou a obrigação para o Yuri? Foi o contrato. O contrato me obriga e o contrato obriga o Yuri. Ok? O contrato ele criou uma obrigação para mim e uma obrigação para o Yuri. Ok? O contrato então, é uma norma primária. Ele me diz quais são os meus deveres, quais são os deveres do Yuri. Só que, além dessas normas, existem outras normas que dizem como as normas funcionam. Olha só como o negócio é assim. Então, existe uma lei, que a gente vai chamar de Código Civil, e o Código Civil diz que o contrato só pode ser exigido das pessoas que participaram do contrato. Então, se o contrato foi entre mim, entre eu e o Yuri, o contrato tem que ser exigido de mim e do Yuri. Ok? Essa norma do Código Civil, ela criou uma obrigação para mim ou para o Yuri? Não. É uma norma que diz como normas funcionam. Vocês percebem a diferença? Uma norma é a norma do contrato, que criou uma obrigação para mim e para o Yuri. Outra norma é aquela norma que diz, olha, essa norma do contrato funciona assim, assado e tal. Ok? Vou dar outro exemplo para ficar mais claro. Por exemplo, existem leis que instituem impostos, certo? Tributos em geral. Por exemplo, um dos impostos que existe é o IPTU. O IPTU é um imposto federal, estadual, municipal, vocês sabem? Alguém sabe?
O IPTU, que é imposto que é Eu acho cobrado. que é municipal. Isso, perfeito, Sandra. É um imposto municipal. Se é um imposto municipal, o governo do estado pode cobrá-lo? Não, não. Não. Esse é um imposto que cabe ao município cobrar. Aí vem a pergunta: existe uma norma na Constituição que diz o IPTU é um imposto municipal. Essa norma constitucional é ela que cria o IPTU? Não, ela diz, ó, município, você pode criar uma lei cobrando IPTU. Então, a lei que cria o IPTU é uma norma primária ou secundária? A lei municipal que cria o IPTU, primária ou secundária? O que vocês acham? A lei que cria o IPTU, Isso. acho que ela é primária. Isso, ela é primária, ou seja, ela cria uma obrigação para a gente. Eu tenho que pagar IPTU, a Sandra tem que pagar IPTU, os pais de vocês têm que pagar IPTU. É uma lei que cria uma obrigação. Mas aquela lei na Constituição que diz assim, olha, o município pode criar o IPTU. A norma constitucional, ela me criou uma obrigação? Não. Ela diz quem pode criar uma obrigação. Então, essa norma constitucional é uma norma secundária. O que é uma norma secundária? É uma norma que diz como as normas funcionam. Então, as normas primárias são aquelas que criam obrigações, enquanto que as normas secundárias são normas sobre normas. Elas regem a criação e o funcionamento de outras normas jurídicas. Ficou claro até aqui, gente? Sim? Sim, professor.